Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e bendito Pai abençoe a cada um de vocês em mais este dia que se inicia. Que Ele abençoe também a sua família, os seus caminhos, que o abençoe e o guarde em nome do Senhor Jesus. Esta é a minha oração inicial ao nosso Deus em seu favor. E hoje nós vamos falar de certas capacitações que Deus nos deu depois que aceitamos a Cristo, para podermos nos defender nesta terra. Nesta terra aqui temos lutas, não é? O inimigo muitas vezes nos ataca sorrateiramente e às vezes a pessoa não sabe o que fazer. Aí a pessoa fica desesperada, com medo, até com depressão. Aí a pessoa fica desnorteada, procurando alguém para orar por ela, para correr atrás de alguém, para ajudá-la e muitas vezes não consegue. Sabe aqueles horários que quando você mais precisa, você não encontra ninguém para te ajudar? Pois muito bem, é por isso mesmo que o nosso bendito e misericordioso Deus e Pai nos deixou estas, vamos chamar assim, capacitações e elas estão disponíveis para qualquer pessoa que crer no Senhor Jesus, tá bem? Antes da gente falar sobre isso, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal também, se você ainda não está inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque fazendo assim você permite que o YouTube avise a você quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós, claro, faremos assim. Oraremos por todas essas pessoas aí, tá bem? Muito bem. Agora há pouco eu falei, né? De situações difíceis que a pessoa passa e não sabe o que fazer muitas vezes. Mas muitas vezes a pessoa, por falta de conhecimento da Bíblia, por falta de conhecer a palavra de Deus, por não conhecer o que Deus diz, por isso que a Bíblia mesmo diz, né, que o povo de Deus sofre ou está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então a pessoa sofre, mas quando ela descobre a verdade, quando ela, pela palavra de Deus, sabe o que Deus está dizendo e sabe o que Deus deu para ela, então ela é liberta. Como diz a Bíblia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é a verdade que eu vou passar para você hoje neste vídeo? Ela se encontra em Marcos, no capítulo de número 16, versículos 16 até o 18. Vou ler para você. Olha aí, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amiga e amiga, olha que tremenda promessa que o Senhor Jesus deixou para aqueles que creem nele, tá? Porque a condição para esses sinais seguirem alguém é essa, que a pessoa tenha realmente nascido de novo, se convertido a Cristo, ser uma nova criatura por ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Isso aqui é para aqueles que creem e servem a Jesus, não só aqueles que creem, tá? É crer e servir, porque tem muita gente que fala que crê em Jesus, né? Mas faz tudo errado, vive a vida badernada como quer, não é? Vive aquela vida pecaminosa, mundana, tudo que uma pessoa do mundo faz, muitas pessoas que dizem que creem em Jesus também faz. Então não é só crer em Jesus, é servir ao Senhor. Por isso que nós temos Jesus como Salvador, aquele que salva a nossa alma, aquele que salva a nossa alma do inferno, e também temos como Senhor, a quem obedecemos, não é? Quando nós estamos nessa posição de cremos em Jesus como nosso Salvador e nós o servimos de coração, esses sinais aqui seguem e podem seguir a você. Podem seguir a você. Veja bem, ele começa dizendo assim, ó, a quem crer e for batizado será salvo. Bom, isso aqui é uma coisa pessoal para gente, para cada um de nós pessoalmente, no nosso particular. Por quê? Quando nós aceitamos Jesus, e quando nós cremos no Senhor Jesus e passamos pelas águas como prova da nossa fé, como ação correspondente, então, quando nós aceitamos Jesus, dentro de nós muda tudo.
nós nos tornamos filhos de Deus, deixamos de ser filhos do diabo ou criaturas desse mundo e nos tornamos filhos de Deus. Dentro de nós é mudado para que o Espírito Santo venha habitar em nós, então o Espírito de Deus já vem habitar em nós. Então quando há uma conversão verdadeira na pessoa, a pessoa muda. Então o mal já perde o domínio sobre ela, o mal já não tem mais domínio sobre a pessoa começa a ter força para reagir contra os males que vêm contra ela, ela muda de atitude. Quando a pessoa se converte, ela muda de atitude. É difícil você acreditar que uma pessoa se converteu, quando ela diz que se converteu, mas continua no adultério, continua na prostituição, na pornografia, quando a pessoa continua na fornicação, quando é pecando, como se não houvesse amanhã, como se não tivesse problema. Então é difícil acreditar que uma pessoa que diz que se converteu e que vive nessa vida, se converteu de verdade. Mas quando há uma conversão, meu amigo e amiga, ninguém precisa falar que a pessoa tem que mudar. Sabia disso? Quando a pessoa se converte mesmo, dentro dela, ela quer mudar. Ela é salva para fazer boas obras. Veja, ela não é salva pelas boas obras. Não é fazendo boas obras que a pessoa se salva, não. Mas a pessoa ela é salva dentro dela, muda tudo ali. Então a gente quer fugir do pecado, não quer mais pecar, a gente passa a odiar o pecado, a ter nojo do pecado e não fazer mais. E a gente passa a desejar fazer o que é reto. Muito bem, isso é o versículo de número 16. Isso é para nós. Me converti, então glória a Deus. Dentro de mim mudou, então eu já sou uma nova criatura. Que quer fazer as coisas corretas, agradar a Deus, servir a Deus. E tenho, claro, dentro de mim a força para repelir o diabo. Agora, nos versículos 17 e 18, onde ele diz: aqueles que creem em meu nome seguirão esses sinais. O primeiro deles, em meu nome expulsarão demônios. Veja, que isso é uma coisa para a gente usar com relação, muito mais com relação aos outros. Porque às vezes a pessoa da nossa família mesma, às vezes a pessoa da nossa família está perturbada espiritualmente. Então, no nome de Jesus, depois que você aceitou Jesus, você pode expelir aquele demônio. É verdade. Pastor, eu não tenho que chamar o pastor para expelir o demônio? Bom, se você achar que precisa, pode, mas essa promessa de expelir demônios, aqueles que creem no nome de Jesus vão expulsar demônios, não é só para os pastores, não é só para os bispos ou para aqueles membros antigos de igreja, não, é para qualquer pessoa que creu. Se você aceitou Jesus ontem, a partir de ontem, você já tem dentro de si essa capacitação para expelir um demônio, desde que você creia, confie de todo o coração, porque Deus vai te confirmar. Então, muitas vezes, você não precisa chamar ninguém para expelir um demônio. Você mesmo pode fazer pela fé. Olha que maravilha, gente. Tá vendo como é bom, De repente, teus filhos estão perturbados, estão influenciados por demônios. Não estou dizendo que eles estão possuídos, tá? Porque se estiverem também, há em nós a capacitação para expelir. E em você também, se você é de Cristo. Mas muitas vezes, não é que a pessoa está endemoniada, ela fica toda torta lá, falando grosso. Não. Muitas vezes a pessoa tem um espírito maligno agindo na vida dela, mas ela nunca vai manifestar com o demônio. Você pode orar forte o quanto quiser, que ela nunca vai manifestar, porque não é o caso de possessão, é um caso de opressão. Então, o demônio oprime o seu filho a ficar nas drogas, oprime a sua filha a ficar com depressão, ou oprime o seu marido, para que ele traia você. Aquele espírito que provoca a infidelidade, que faz o teu marido, que tenha você como uma esposa tão boa, bem cuidada. Muitas vezes o demônio vira a cabeça dele e ele começa a olhar para aquelas pessoas mais encardidas que tem, desculpa a expressão, tá? Mas aquelas pessoas mais perdidas que tem, aquela pessoa mais baixa mesmo, pecaminosa, que não chega nem a seus pés, mas ele fica cego. Ele acha que aquela coisa feia é uma maravilha, vamos dizer assim. Você desculpa a expressão que eu estou falando, porque na verdade nenhum ser humano é feio para Jesus. Jesus ama a todos, mas é modo de falar. Muitas vezes o marido tem a esposa limpinha, bonita, bem cuidada, responsável, honesta. Aí ele vê um demônio vir a cabeça dele, ele vai pegar aquela mais suja, mais feia, mais desdentada, mais acabada, só Deus para ter misericórdia, já saiu com meio mundo, cheio de doença, ele acha que ela é boa. Isso é um demônio que vira a cabeça do marido, mas você pode expulsar esse demônio dele.
não é brigar com ele, não é ficar xingando ele, porque não resolve, essas coisas não resolvem, só piora a situação. Então o que você faz? Quando ele estiver dormindo, você pode colocar a mão na cabeça dele e falar, o baixinho ali, né? Tem que falar, tá? Nem que for sussurrando quase. Em nome de Jesus, demônio sai, né? Se ele permitir que você faça uma oração para ele, aí você pode falar mais alto, em nome de Jesus, espírito de prostituição, sai da vida dele em nome de Jesus. Você vai perguntar, pastor, eu posso fazer isso? Pode, porque é promessa de Deus para aquele que crê. Não é, repito, não é só para pessoas especiais, iluminadas, pastores, pessoas do ministério, não. É para qualquer pessoa que crê. Diz a Bíblia assim, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Jesus não falou acompanharão os apóstolos, os bispos, os pastores, não, ele falou aquele que crê. Pode ser qualquer pessoa, homem, mulher, independente da raça, da cor de pele, da condição cultural, social, econômica. Pode ser uma pessoa muito culta, pode ser um analfabeto completo, não importa. Qualquer pessoa que crê, esses sinais vão seguir. E outra coisa, o último sinal que ele fala no versículo 18 é aquele que diz assim, aqueles que creem, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quantas vezes aí o seu filho, a sua filha está enferma e você fica desesperado, correndo para lá e para cá, atrás de alguém que ore por eles, ou então correndo para lá e para cá atrás de médico. E como eu disse agora há pouco, né, certos problemas aparecem naqueles dias que você não acha ninguém, final de semana. Sabe aquele dente seu que dá problema no fim de semana? Aquele dente que faz você chorar de dor, que lateja. E justo no sábado acontece isso, você não acha o dentista seu, né? Não acha nenhum para aliviar a sua dor, aquela coisa medonha. Muitas vezes é assim, mas quando você conhece essa palavra, você não vai ficar em apuros, porque você vai se lembrar, peraí, primeiro eu aceitei Jesus de verdade, eu me converti realmente. Segundo, ele prometeu na palavra dele que se eu cresce no nome dele, eu imporia as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Então eu vou impor as mãos sobre os meus filhos agora e vou orar pela bênção, pela cura e pela recuperação deles. E você pode fazer. As suas mãos, se você aceitou a Jesus, são como se fossem as mãos do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando colocava a mão nas pessoas que criam, aquelas pessoas eram curadas, porque passava poder da mão dele para as pessoas e todo mal caía por terra. E é assim com você também. Então você pode impor as mãos sim sobre os seus filhos, sobre o seu marido, a sua esposa, seus pais, ore por eles, pela cura deles, você pode pôr a mão, tá? Repito, não é errado você procurar um pastor para orar pela sua família, não, mas você mesmo pode fazer, tá? Claro que você pode, repito, chamar o pastor da sua igreja, pedir para orar, não tem problema nenhum, né? Mas lembre-se que você também pode fazer, porque vai surgir aqueles momentos em que você não vai ter como se comunicar com alguém, como chamar alguém, né? Então você pode fazer. Isso é a bênção de Deus e na verdade é a graça de Deus nos dando isso de graça, sem a gente merecer, né? Mas porque Ele nos ama, Ele não quer que a gente fique sofrendo aqui, então Ele nos dá a capacidade de fazer essas coisas. Você crê nisso? Então nós vamos orar agora. E se o problema estiver em você, você pode orar. Eu falei agora há pouco sobre dente, né? Você está com dor de dente? Está com a raiz do dente inflamada, infeccionada, não sei o que está acontecendo, problema na mandíbula, no queixo, né? Na gengiva. A gengiva está retraindo, retração gengival, né? Você pode pôr a mão. O poder de Deus que está na tua vida, porque você aceitou Jesus, vai se manifestar. Creia nisso de todo o seu coração e o Senhor vai te confirmar, tá bom? Você pode colocar as mãos sobre você mesmo, está com depressão, está aí com dor de cabeça, enxaqueca, né? Palpitação no coração, está com problema renal, está aí com essa diabetes maldita e desgraçada, né? Que não abaixa, mas vai abaixar porque você vai colocar a mão em cima do seu pâncreas, aí ele vai voltar a funcionar direito. É isso daí. Não sei o que você está precisando, mas Deus é Deus para te confirmar, tá bem? Algo mal espiritual, então na oração você vai falar, todo mal que tiver na minha família, no meu casamento, na minha vida financeira, sai em nome do Senhor Jesus. É só praticar essa palavra. Está triste com alguma coisa? Você está triste com alguma coisa ruim que aconteceu? Você está meio para baixo, meio borocochô, como a gente falava antigamente, né? Desanimado, entristecido com alguma coisa, manda no nome de Jesus esse espírito de tristeza, esse espírito melancólico. Sabe quando você começa a querer escutar aquelas músicas do passado, as músicas de quando você é do mundo, né? E você começa a ficar para baixo assim. Já viu bêbado quando escuta música aquelas músicas tristonhas, né? Ele começa a ficar assim, começa a chorar, né?
Está assim, então você vai mandar esse demônio de tristeza embora da sua vida. E a hora que acabar a oração, se você colocar o copo com água, você vai bebê-lo, né? E vai dar glória a Deus e vai começar uma vida de vitória. E se você não colocar água, porque não precisa se não quiser, né? Vai de acordo com a sua fé. Mesma coisa, acabou a oração, você já vai dar glória a Deus e vai confiar que aquilo que você orou está acontecendo já, tá bem? Vamos orar então? Oremos ao Pai. Pai Celestial, bendito e santo, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado pela tua bênção e a tua misericórdia derramada sobre nós, através do Senhor nos dar essa capacitação, Pai, de expelir demônios, falar novas línguas, se pegarem serpentes, se alguma coisa mortífera bebermos, não nos causará dano, e se impormos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Obrigado, Pai, porque essa pessoa pode fazer isso, porque ela entregou a vida para Jesus. Então, meu Deus, começa a confirmar essa pessoa, Pai, que põe a mão sobre si mesma, que põe a mão sobre a sua gengiva, a sua boca, os seus dentes. Meu Pai, que o teu poder se manifeste agora. O poder de Deus se manifesta agora. Começa a queimar, a destruir essa infecção, essa inflamação. Começa a fazer essa gengiva voltar para o lugar, descer até o seu lugar de origem, em nome do Senhor Jesus. Todo mal que tiver no maxilar, no queixo dessa pessoa, nos ossos, essa pessoa que está com problema no dente do siso, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, esses problemas dentários saiam agora, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Opera um grande milagre nessa vida. Essa pessoa que está enferma, Pai, com diabetes, meu Pai, essa pessoa que está enferma, meu Deus, com problema na vesícula, que a mão do Senhor se estenda para arrancar essas pedras malignas, esse barro na vesícula, inclusive, também tirar, meu Pai, esse mal que impede esse pâncreas de funcionar normalmente. Faz um milagre nessa vida, Pai. Também te peço, meu Senhor, pela vida financeira. Eu repreendo esse demônio de miséria, esse espírito imundo que fica amarrando a vida financeira dessa pessoa, esse espírito imundo que fica amarrando a vida profissional. Eu mando, sai dessa vida, dessa casa, dessa família, em nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar. Pai santo e amado, obrigado pela resposta, obrigado pela bênção. Também te pedindo, Pai, eu te peço, abençoa esse copo com água, essa pessoa que colocou essa água pela fé, santifica, Senhor, e no beber ou utilizar desta água, que ela seja muito abençoada e o teu nome santo glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado, louvado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Como é bom orar, né? É que o nosso tempo aqui é curto, né? Mas é claro que você pode continuar a oração aí na sua casa, onde você estiver, se for possível e se você quiser, tá bom? Beba da água se você colocou, medita nessa palavra, tá? E antes de ficar desesperado aí, correndo para lá e para cá, pensa nessa palavra e faça o que você pode fazer, tá bem? Deus vai te confirmar. Deus te abençoe grandemente, tenha você um excelente dia e até o próximo vídeo.